Ontem eu entrei com plantão, um pouco mais tarde do que agora, entrei com plantão ontem para mostrar para vocês que as edições digitais de vários jornais americanos, inclusive o Washington Post, falavam sobre uma autorização de Washington para que o governo do Zelensky negociasse diretamente com a Rússia. Me parece que há uma certa fadiga, um cansaço, uma fadiga também de material, né? De material, tanto em relação a material bélico, como também a material humano, há um desgaste grande. É difícil falar em número de vítimas, mas me parece que é um desgaste muito grande. As autoridades ucranianas, ao dizerem que precisarão muito provavelmente deslocar a população da capital, falam para a população se preparar para o pior, muito provavelmente isso tudo estaria numa antessala de uma situação de negociação potencial. É dessa forma que a gente vê. Claro que o pessoal está dizendo o seguinte, em relação a Kherson, em relação a esses conflitos no sul, que a gente também tem reportado bastante, que poderiam estar ocorrendo avanços ucranianos, que poderiam forçar os russos a uma situação de negociação menos privilegiada para eles. Hoje houve uma grande explosão em Odessa, não há relatos até agora, isso tem já mais de 4 ou 5 horas, de que instalação teria sido atingida, nem imagens chegaram que sejam suficientemente críveis para que nós possamos dizer que são imagens novas em relação a esta situação. Então, os russos, pelo menos, tentam preservar o status da sua presença no sul, ainda que não tenham avançado em direção a Mykolaiv, ainda que não tenham chegado a Odessa, para que essas negociações de paz, eventualmente, se o relato dos jornais americanos estiver correto, possam ocorrer de forma a privilegiá-los. A Ucrânia manteria, provavelmente, a saída por Odessa, tá certo? Mas, muito obrigado, Bruno. Putin tá brabo, diz aqui o Bruno, muito obrigado. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que essa estratégia de colapsar o sistema de energia da capital ucraniana e das grandes cidades, me parece que foi como um tiro de misericórdia em relação às pretensões da OTAN e, eventualmente, dos próprios ucranianos de sustentar esse conflito a longo prazo. O dado, gente, é o seguinte, sustentar a capital da Ucrânia, as mais importantes cidades ucranianas, porque já está claro que não há condição de que, com as disponibilidades atuais de serviços para a defesa antiaérea dos ucranianos evitarem esse tipo de destruição, está praticamente impossível para que a Ucrânia sustente esse conflito a longo prazo, a longo termo, mesmo recebendo tudo que é recurso econômico, militar, de toda a sorte da OTAN, sem conseguir fechar, né, essa situação aí de, muito obrigado, Romária, de destruição da sua infraestrutura de energia elétrica, tá certo? Parece que a água subiu, tá? A água está muito alta e aí os ucranianos vão ter muita dificuldade na manutenção desse conflito. Esse é o ponto que eu tenho para colocar para os senhores e quero dizer para vocês o seguinte, que na realidade nós estamos muito perto de alguma novidade importante nesse conflito, assim eu julgo, e muita coisa que aconteceu no mundo hoje, que eu vou tratar com vocês daqui a pouco, pode ser já a repercussão da possibilidade de que nesse conflito na Ucrânia haja uma negociação que leve ao final dessa situação atual em curto prazo. Carlos Zeneck, boa noite. Rogério, você acha verídico o boato que o Biden deu carta branca para a Ucrânia negociar a paz? Carlos, é o que está nos jornais americanos, tá? É o que está nos jornais americanos. Ontem eu entrei com um plantão rapidinho para atualizá-los em relação a isso. O próprio Washington Post trouxe essa notícia. Eu acho que é possível. Você tem as midterms aí, né? Na terça-feira a gente vai ter alguma coisa... Na quarta, né? Na quarta, eu acho. Nós vamos ter alguma coisa mais efetiva em relação a essa perspectiva.